paz do Senhor, amadas. Amém. Quantas de vocês estão prontas para receber aquilo que Deus colocou nessa noite no meu coração? Amém. Quando vocês olham e vê tudo isso aqui, eu sempre pergunto a Deus: Deus, o que o Senhor quer para essa noite? Parece apenas uma dinâmica, mas dinâmicas que trazem cura para a nossa alma. Dinâmicas que mexem lá no fundo do nosso interior. E quando eu recebi o convite, e quero agradecer muito, porque essa amiga, né, todo projeto que Deus coloca no coração dela, ela sempre está ali me incluindo. Então é sempre uma oportunidade para mim, sabe, Cátia, de poder compartilhar isso para tantas mulheres que precisam. Eu tenho um ministério, eu fui chamada para esse ministério, e tenho honrado e tenho colocado diante do Senhor, e tenho sempre, todas as vezes que eu vou ministrar, eu falo para Deus: Deus, coloca o que está dentro do teu coração, dentro do meu coração, em relação à dinâmica. Eu quero sonhar os teus sonhos agora dentro dessas dinâmicas. E quando a Kátia, né, logo no início falou que era casulo das perdas, aí Deus falou: filha, casulo. Tem muitas mulheres presas em casulos que elas nem sabem identificar seus casulos. E estão aí penando na vida, porque não sabem identificar os seus casulos, por não saber quem elas são. Mas elas são em quem? No Senhor Jesus. Então eu te convido a ler a sua biografia no Salmos 139. Impossível você sair daqui hoje sem saber quem você é. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Amados, amadas, aqui é você. Essa noite eu quero que você olhe para isso aqui. Você só existe porque um dia você passou por um casulo. Você só existe porque um dia você experimentou um processo de metamorfose dentro de um casulo chamado útero materno. E essa noite eu quero te convidar a saber por que você tinha que passar por esse casulo. Qual o propósito de Deus nesse casulo para você? Qual o propósito de Deus? Eu vou tirar isso aqui para não me atrapalhar aqui. Segura aqui para mim. Dá-lhe para a Mara que ela sabe. Então vamos ver. Eu vou ler a sua biografia. Ok? E ninguém pode mudar isso. Está escrito. Ninguém pode mudar essa biografia sua. E começa dizendo: o Senhor, ó Senhor, tu me sondas. E o quê? Deus o quê? Amém. Mas Ele te conhece porque Ele te sonda. Tu conheces o meu assentar e o meu. Ele conhece tudo. De longe entendes o meu. Quem entende seu pensamento? Mais do que você. Antes mesmo de você pensar, Deus já está sondando a tua mente. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Gente, aquele que te criou, aquele que sonhou com você, Ele anda com você. Ele passa o dia todo até você deitar. Conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste de volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Para onde
me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir o céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Se disser, as trevas me cobrirão e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criastes o meu interior, entretecestes-me, o ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível, maravilhoso fui formado. Como você foi formada, mulher? Está escrito aqui. Essa é você. Sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpinho ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vastas é a soma deles. Se o contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aleluias. Eu sei que a missionária Juliana orou por mim, mas agora eu quero orar por ti. Coloque a mão sobre a tua mente. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Senhor, tu sabes, só o Senhor sabe tudo que eu passei, todo esse processo aqui. Não foi um processo fácil, mas eu falei, não vou desistir. O Senhor colocou no meu coração e é assim que vai ser. E assim foi o dia todo. Mas agora eu te peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada mulher aqui, Deus. Que a mente dela agora, meu Deus, só possa trazer a memória, Pai, nessa noite, tudo aquilo que está no oculto, Pai, só possa trazer a memória, Senhor, tudo aquilo que as tuas filhas necessitam, para ser curadas, Pai, nesse lugar. Tudo, Deus, tudo que está lá no oculto, todas as palavras que foram, meu Deus, proferidas na vida dessas mulheres, elas não lembram, mas estão guardadas. Mas mesmo assim eu quero declarar, Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor vai fazer, eu não, o Senhor, Pai. E eu me coloco na tua graça, debaixo da tua graça, na sua, Pai, presença, para que tudo possa acontecer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podeis assentar, amadas. Então, já fiz meu agradecimento a essa mulher, a Ju que está sempre comigo, as irmãs que essa semana intercederam por mim, tá? De forma muito especial agradecer a Mara, que hoje ela fez uma maratona comigo. Gente, olha onde foi parar, para vocês terem ideia, o casulo do luto. Ele não quis ficar aqui no púlpito, vocês acreditam? Ele não quis ficar aqui no púlpito. Olha só. Aí, nós chegamos aqui, né, Mara? O casulo da murmuração. Do nada estourou assim. Eu falei, eita glória. Esse casulo aqui, vocês não têm ideia. Foram 5 que eu tentei. Mas o bebê não resistiu querer ficar no casulo. Arrebentou. Coloquei água, a água foi para tudo que é lado. Falei, não, Senhor, não vou desistir. Aí fui e comprei aquele grandão, falei, agora vai dar certo.
Mas o bebê não quis ficar no casulo. E eu não olho para as coisas por acaso. Eu olho para tudo como um propósito de Deus. Dizendo para você, mulher, que nessa noite, muitas vezes estamos ainda presas no casulo da nossa mãe, no útero materno. E só Deus sabe o que nós passamos, que é o primeiro casulo da nossa vida. É esse útero materno. É ali que depois dos 3 meses, a gente já começa a receber as percepções de tudo que está acontecendo. A nossa personalidade já começa a ser formada ali. Algo sobrenatural começa a acontecer nesse casulo. Aos 4 meses, para vocês terem ideia, o bebê já consegue identificar a voz da mãe. Perfeitamente. Já sabe qual é a voz da mãe. Dos 5 sentidos, o primeiro que o bebê aprende dentro desse útero é o tato. Mas o que ele mais desenvolve no útero da mãe é a audição. Ele fica atento a tudo. Tem uma percepção. E dentro desse casulo, algo sobrenatural começa a acontecer. Toda a influência de nossas mães, todas as percepções, todos os seus sentimentos, nós trazemos parte deles dentro desse casulo. Se a nossa mãe foi uma mulher amarga, uma mulher que não nos deu carinho, que não conversou com a gente, por incrível que pareça, a gente sente essa necessidade. E se nesse útero, de repente, houve algum tipo de rejeição, como que fica? O bebê tudo percebe. O bebê conhece o coração da sua mãe. Ele passa ali meses, 9 meses, conhecendo aquele barulhozinho daquele coração que está batendo daquela mãe. E é por isso que quando o bebê, quando ele nasce, por que ele vai para o colo da mãe? E ele se acalma no colo da mãe. Mesmo que a mulher fique nervosa, quer entregar o bebê para o pai faz de tudo e fala, já fiz de tudo. Esse bebê não fica quietinho. E essa mãe, então, ali, às vezes muito cansada, ela é obrigada a pegar o bebê de volta para ver se o bebê não continue a chorar. Mas é o coraçãozinho da mãe. Há algo sobrenatural que acontece nessa simbiose, mãe e filho. E nessa simbiose nós trazemos histórias da nossa vida dentro desse casulo. E aí eu fui entendendo por que tantos casulos, meu Deus, eu falei, comprei o mais resistente, como assim? Como assim? Aí fui entendendo que Deus estava dizendo bem assim, filha, nessa noite eu preciso romper essa simbiose que não foi boa, às vezes foi uma simbiose negativa, de sentimentos negativos que essa mãe gerou para esse bebê a vida inteira. Palavras de maldição, a rejeição, a tristeza, uma gravidez indesejável, que lhe trouxe tanta amargura, tanta dor. Porque dentro desse casulo, nós precisamos ter sonhos, projetos. Porque é uma vida que sente necessidade, desde cedo, se sentir amada. E nós já transmitimos o que é afeto para uma criança, desde esse primeiro casulo. Só que é a primeira perda que nós vamos experimentar na nossa vida. Então nós já nascemos com uma perda, nós já nascemos com uma falta. Nós não pedimos para sair daqui. Mas chega um momento que precisamos sair. Todo o processo da metamorfose que foi feito aqui, é Deus dizendo, chegou o momento, chegou a hora agora de sair desse casulo. E saímos. Mas a forma como nós somos recebidos no mundo, é que vai gerar toda a nossa história. A forma como nós somos recebidos é que vai trazer todo o reflexo para todos os casulos que nós passamos na vida. E por isso que Deus colocou alguns aqui diante de mim.
Então, todas as nossas experiências aqui dentro e depois que nós saímos, são as experiências que nós vamos trazer para toda a nossa vida, que vai fazer com que as nossas atitudes, comportamentos, identidade, tudo gerado dentro desse contexto da história. Então, o primeiro casulo que nós passamos pela perda é o primeiro casulo da nossa vida, o casulo da nossa mãe, que nós precisamos deixar esse útero. E eu queria até que a Nazaré passasse um videozinho aqui rapidinho, Nasa, pode? Aquele que eu te pedi? Para vocês entenderem essa percepção que a gente traz da vida. Você que vai ser mãe um dia, saiba, tudo que você fizer ainda dentro desse casulo aqui, vai trazer toda a reflexão para o seu filho. Pode passar? Ó. Uma mãe que faleceu, mas doou seu coração para um estranho. O bebê passa por vários colos. Mas algo sobrenatural acontece. O coração dessa mãe está na vida desse homem. Olha o olhar do bebê. Olha a sensação. Olha o toque. Sinta a simbiose desse amor. E assim é a nossa vida. Então esse casulo é um dos casulos mais importantes da nossa vida. Que tipo de mãe nós temos sido? O que nós estamos gerando? O que nós recebemos no nosso dia a dia? Mas agora eu quero falar de um casulo que nós acabamos de ler aqui, dizendo quem é você. E Efésios 4 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis em sua presença. Minhas amadas, falamos de um casulo importante, mas de tudo que nós passamos lá, nós precisamos disso aqui, a vida inteira, saber quem nós somos. E muitas vezes chegamos a uma vida adulta, ainda procurando descobrir quem nós somos, porque nós vamos passando por várias mudanças dentro da nossa identidade. Só que essas mudanças, elas podem trazer uma identidade que não é nossa, e ao mesmo tempo nos levar a um caminho que cada vez mais a gente vai se perguntando, quem sou eu? Quem é você dentro de todo esse processo da sua vida? Quem é você? Quem é você em todas as fases, quando você tem que atravessar muitos processos? Quem é você dentro de diversos casulos que você muitas vezes precisa passar por essa experiência? Quem é você? Quem é você? Você é a mulher que tem a identidade do Salmo 139? Você sabe quem te criou? Você sabe quem você é? Você sabe a raiz de quem você está trazendo? Não importa o que tenha acontecido aqui, o mais importante é saber que desde a criação do mundo, Ele sonhou com você. Você é um sonho, você é um projeto, você não é ninguém. Você não é ninguém. Você é alguém muito importante. Você é alguém de valor. Não importa isso aqui
que a gente passa na vida, esses casulozinhos, eles não podem deixar você presa neles a vida inteira. Porque se eu não sei quem eu sou, eu vou passar uma vida inteira amargurada na minha vida. E amargura é essa, muitas vezes, que eu não recebi na vida, eu trouxe essa amargura para a minha vida a vida inteira. E aí, o que a gente se depara quando a gente não sabe lidar com toda essa situação que a gente se envolve aqui? A gente se depara com um casulo perigosíssimo. Esse daqui, ó, da murmuração. Porque se eu não sei quem eu sou aqui, se eu não sei lidar com essas experiências da vida, porque está tudo tão confuso aqui dentro de mim. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, a gente não percebe nem o que Deus faz. E aí a gente passa por um casulo chamado murmuração. Quantas pessoas vivendo esse casulo? Eu estou ali, mas estou de olho no relógio, porque tem horário para terminar aqui. Então, quantas vezes a gente passa por esse casulo chamado murmuração? Sabe por quê? Porque eu tenho problema aqui nessa identidade minha. Se eu tenho problema na minha identidade, com certeza eu vou ter problema na minha forma de pensar, na minha forma de agir. Eu vou ter problema em tudo quanto eu falo. E esse casulo é pecado. Pecado de ingratidão, ausência de gratidão. E a gente não percebe, e a gente não faz nada para mudar, mas é um dos casulos que mais rouba a bênção de Deus, é esse daqui. Esse casulo, ele faz com que a gente permaneça na mesmice para o resto da nossa vida. Sabe quando você entra dentro de um barco e você tem uma direção, e a sensação que você tem é que você está rodando, andando em círculo? Sabe por quê? Porque como eu não sei o que eu sou, tudo na vida para mim é motivo de murmuração. E a gente percebe que Deus tinha planos, a murmuração aparece 40 vezes na Bíblia. Se vocês forem ler o livro lá de Números, vocês vão ver lá no verso 11, o motivo pelo qual o povo de Israel não alcançou as bênçãos de Deus. Sabe o que esse casulo ele faz com a gente? Ele nos mantém nossa mente sempre lá no passado. Eu estou sempre murmurando. Nada está bom hoje para mim. Porque quem vive na murmuração não consegue perceber o hoje. Quem vive na murmuração nunca experimenta celebrar aquilo que Deus fez hoje. Pede a Deus de repente, Deus, eu preciso de uma casa própria. Deus dá uma casa própria. Mas quando tem, é terrível, casa para arrumar, tanta coisa para fazer. Olha que casa enorme, começa a reclamar, não é grato, não sabe celebrar aquilo que Deus colocou diante de nós. Aí a minha pergunta para você é: você está presa nesse casulo? Reclama o tempo todo? Mulheres que, estou falando para mulheres aqui, tá? Mulheres que oram, pedem a Deus um casamento, Deus dá um casamento e estão sempre felizes naquele relacionamento. Por quê? Porque são mulheres que, como não sabem quem elas são, estão presas aqui ainda. Esse marido não presta. Esse homem não é bom. Eu queria um homem assim. Aí vai encontrar um homem assim, também não presta. E aí a gente não vai percebendo que a gente vai passando a vida presas em algum casulo da vida. Por quê? Porque eu não mudo a minha forma de falar. E lá em Provérbios 18, 21, fala que o poder da vida e da morte, na ponta da onde? Da língua. Será que você consegue ouvir o que você fala? Quantas vezes nós estamos ouvindo o que nós falamos? De tantas palavras que nós falamos durante o dia, será que nós ouvimos o que nós estamos falando? Uma das coisas que eu tenho falado muito, principalmente para casais e pais: muda a sua fala por comunicação. No dia que você mudar a sua fala por comunicação, você vai saber o que é ter uma boa escuta para
o outro. Parar de ouvir o outro com o que você está sentindo. Se permita se comunicar com o outro. Ouvir o outro com o que o outro está sentindo. Isso é comunicação. Meu marido está reclamando de alguma coisa. Deixa eu ouvi-lo dentro das emoções dele. O que ele está sentindo ao falar isso? Não é o que eu estou sentindo ao ouvi-lo. É o que ele está sentindo ao falar. Mães reclamam demais dos filhos, mas reclamam porque elas estão ouvindo os filhos com as suas emoções. E quando nós ouvimos o outro com as nossas emoções, porque o que o outro fala está refletindo no que eu sinto, eu começo a murmurar. Que eu não tenho, meus filhos não são bênçãos, que marido não é bênção, que família não é bênção. Mas quando a gente muda a nossa comunicação, a gente aprende a fechar mais os lábios e estar com os ouvidos mais atentos. Porque tem filhos gritando, vocês que são mães, tem adolescentes, crianças gritando dentro de casa. Mas você está tão preocupada em observar tudo que está acontecendo, tudo é motivo de reclamar, que a reclamação do seu filho parece que é a sua. Só que a dor dele é diferente da sua. E é por isso que nós estamos vivendo essa geração. É um mundo muito difícil. Menino, depois eu te escuto. Menino, e vai. É por isso que muitas crianças crescem dentro do lar, no desenvolvimento dela, no vínculo lá familiar. Sabe o que acontece com essas crianças? A mãe está tão atarefada. Gente, estou falando para as mulheres, tá? Se tivesse homem aqui, também estaria falando para homem. Então, as mães muitas vezes estão tão atarefadas, por causa dessas multitarefas que nós temos mesmo. Aí a criança está ali, mãe, menina, depois eu te dou ouvido. Ou então a criança está chorando. E o choro é uma comunicação. E muitas vezes nós estamos falando o quê para os nossos filhos? Se você não parar de chorar, eu não vou te dar ouvido. Sabe o que você está ensinando aos seus filhos? Silencie as suas emoções. Elas não são importantes para mim. Mas olha como você faz com que a criança aprenda a colocar as emoções dela para fora. Quando você fala, mamãe quer entender. Por que você está chorando? Olha a comunicação. Você está dizendo para ela, o que você está sentindo é importante para mim. Quando eu não tenho toda essa visão, eu estou sempre no processo de murmurar. Que os filhos são enjoados, que os maridos são enjoados, que essa vida de casada. Amados, existem casulos que nós precisamos nos libertar. Sabe por quê? Porque se queremos dar vida e trazer vida para dentro dos nossos lares, precisamos primeiramente sermos libertas. Eu gosto quando vocês ficam em silêncio. Uma vez no aeroporto no Rio de Janeiro, Deus falou bem assim, filha, o ministério que eu te dei não vai ser para muitos aleluias nem glória a Deus. Porque enquanto essas mulheres estiverem em silêncio, elas estão fazendo uma reflexão de cura. Você está entendendo? E eu louvo a Deus por isso. E aí eu quero dizer outra coisa para você. Quando nós sabemos quem nós somos, quando não temos um espírito murmurador mais dentro de nós, podemos passar por uma perda muito terrível, chamada luto, que a plaquinha foi parar lá em cima, que é a pior dor que a gente pode sentir na vida, a dor da perda. E a gente tem que ter muito cuidado, porque esse casulo aqui, ele é perigosíssimo. Ele pode abalar sua fé, ele pode abalar sua estrutura emocional, ele pode te trazer uma visão diferente de quem é Deus na sua vida, tá? A gente se depara com a história, quando Lázaro morreu, Maria, ela e Marta, ambas sabiam quem era Jesus.
Ambas andaram com Jesus. Mas quando Lázaro morreu, parece que Maria e Marta esqueceram que Jesus podia ressuscitar Lázaro. Então elas já se apresentam diante de Jesus, ambas. Se o Senhor tivesse chegado mais cedo, o Senhor teria ressuscitado. É incrível como esse casulo que nos leva a uma dor tão grande, muitas vezes rouba de nós a visão de quem continua sendo Deus na nossa vida. É difícil porque ninguém quer passar por perdas. Ninguém. Quem aqui já não perdeu alguém agora, nesse período que nós passamos de processo do vírus aí, do coronavírus? Quem não perdeu alguém de uma forma tão inesperada? Pessoas que estão lá e falam, não consigo sair dessa dor, não consigo sair desse sofrimento. Mas eu quero dizer que esse faz parte do processo da vida. Nós nascemos, nós morremos. E Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo debaixo dessa terra. Há tempo de você chorar. Só que também é um casulo que nós precisamos respeitar o tempo de Deus. Se é tempo de você chorar, chore. E você que é mulher sábia, nunca chegue para ninguém e não fale para essa pessoa. Não fica assim não, fica assim. Chore sua dor. Está doendo? Tire essas coisas todinha daqui que você não vai mais lembrar. Não, deixa tirar um tempo da pessoa. Respeita o tempo da pessoa. Respeita a dor, respeita o sofrimento. Só que precisamos entender que para tudo também tem um tempo. E não podemos ficar presos a esse casulo aqui de dor. A esse casulo de sofrimento, a esse casulo que trata-se de um processo doloroso, lento, porque desestrutura nosso emocional. Nos deparamos mais ainda com o quê? Com as nossas fragilidades. E o perigoso desse casulo, sabe o que é? Deus opera na nossa fraqueza. Mas eu quero dizer que o momento que o diabo mais gosta de trabalhar na nossa vida é quando nós estamos sofrendo. É o momento que muitas vezes ele vai nos tocar. É o momento que o diabo vai tentar tirar de nós e dizer, viu? Deus tirou. Deus é tão bom para você, né? Eu me lembro que eu convidei meu irmão para morar comigo, para eu trazê-lo para Cristo. E aí meu irmão se converteu depois de 7 anos, aliás, retornou para Cristo. Aí um belo dia eu ligo para o meu irmão, nós estávamos fazendo o curso do Kraus, e eu ligo para o meu irmão e falei bem assim, e aí, vamos fazer a lição juntas? Ele morava, estava caminhando na praia, ele falou, daqui a pouco eu estou aí. Aí, as horas passaram, aí eu liguei, o celular estava desligado, eu falei, eu vou fazer sozinha, né? E nisso que eu fui fazer sozinha, eu acabei depois dormindo. No outro dia acordei, meu irmão não estava no quarto dele. E aí eu falei, gente, aí comecei a ligar para o meu irmão, falei, gente, o que aconteceu? Embora ele tivesse o hábito às vezes de dormir fora de casa, ele sempre falou para mim, vou morar com você, mas tem uma coisa, eu já tenho idade, você não se mete muito na minha vida não. Moral da história, fiquei ligando, mas fui trabalhar, tinha minha responsabilidade. Daqui a pouco minha irmã liga, eu vi uma notícia no jornal. E aquilo me deixou muito desapontada. Meu irmão tinha morrido na praia de Camburi, praticamente perto da minha casa. E eu me deparei com aquela notícia, e aí, no decorrer do luto, eu chorando, falando, Deus, meu irmão se converteu, agora que ele ia viver, mas Deus sabe de todas as coisas. E naquele momento que eu chorava de dor, o diabo veio ao meu ouvido. O diabo falou bem assim, esse casulo é um casulo perigoso, minhas amadas, porque é um casulo que muitas vezes nos traz culpa, sensação de culpa, que não fizemos o suficiente por aquela pessoa. E o diabo virou e falou bem assim, você matou seu irmão. Olha só, ele morava lá em Itapuã, você fez de tudo para ele vir para cá, você matou seu irmão. Se ele não tivesse vindo e você insistiu tanto, isso não teria acontecido. E aquilo me fez sentir uma dor de culpa terrível dentro de mim. E aí quando uma mãe, e Deus depois foi trabalhar,
Sabe, eu fui pedindo a Deus, Deus tira esse sentimento, eu não tenho culpa, eu fiz o melhor, meu irmão ainda morreu salvo, porque ele voltou para o Senhor. E aí eu vi uma mãe dizendo para mim, outro dia, eu perdi meu filhinho de 5 anos, e eu carrego uma culpa muito grande. Falei, por quê? Porque eu acho que eu não fui a mãe que meu filho queria, ele merecia uma mãe melhor. E eu vi aquela mulher com aquele sentimento de culpa, ela não tive tempo suficiente. Quando eu fui fazer uma autoanálise, buscando foto do meu filho e tudo mais, eu fui percebendo que eu não tinha muitas lembranças de brincar com meu filho. E aí eu fui entender o quanto, sabe, esse casulo é perigoso, porque coloca um sentimento dentro de nós, de uma culpa, que se nós não trabalharmos com essa culpa pode nos levar a uma depressão, ou uma angústia muito maior. E ela falou, eu não fui uma mãe presente. Meu filho não teve a mãe que mereceu. E eu pude sentir a dor terrível daquela mulher. Então, amadas, precisamos saber que existem casulos na nossa vida, que são perdas necessárias que fazem parte da vida. O útero da nossa mãe é uma perda necessária. A morte, por mais que a gente não queira, a vida tem começo, meio e fim. Nós vamos passar por essa dor, mas nós precisamos também nos libertar desse casulo. Agora, se nós não sabemos, se estamos presos a algum desses casulos aqui, nós também podemos passar por um casulo ainda muito pior, que é o casulo da perda da esperança. É incrível quando a gente começa a se libertar de quem eu sou, da murmuração. Quando a gente começa a se libertar do luto e a gente entende, algo sobrenatural acontece. Deita aqui, Amanda. Mas acontece o seguinte, tem mulheres que não sabem lidar com as suas dores. A mais triste verdade é que tem mulheres que não sabem lidar com os seus casulos. E por causa disso, existem mulheres como a Bela Adormecida. Sabe, quem conhece a Bela Adormecida aqui? Existem mulheres vivendo nos dias hoje, nos dias atuais, como a Bela Adormecida. Mulheres que estão dormindo para a vida. Mulheres que desistiram de tentar. Mulheres que não querem mais viver os sonhos que Deus tem para elas. Mulheres que estão dizendo, eu não nasci para ser feliz. Mulheres que estão se entregando. E é o mais incrível de tudo, que nos dias atuais, a gente está se deparando com muitos jovens nessa situação. Muitos jovens desistindo de si mesmo. Nós estamos nos deparando com um mundo que tudo está sendo favorável para o mal. Que tudo está contribuindo para que nós, nesse casulo aqui, ó, tudo está contribuindo para isso aqui, ó. Quem sou eu? Quando eu entro na internet, nas redes sociais, quem sou eu? E aí a gente se depara com jovens adolescentes que não querem mais viver, que não têm mais sonhos, que chegam e falam, não tem mais esperança. Quantas mulheres casadas com filhos que perderam a esperança de um lar segundo o coração de Deus, de um casamento segundo o coração de Deus. Quantas mulheres vivendo isso, mas Deus, Ele nos chama, Deus nos desperta. Deus está em todo o tempo com a gente, porque Deus entra na cena da nossa vida, para fazer o diferencial. Deus entra, sabe, para dizer para você, filha, quem disse que eu me esqueci de você? Olha, você lembra do Salmo 139, filha? Você lembra quem te formou? Você lembra quem sonhou com você? Sabe por quê?
Porque desde o ventre da tua mãe, eu já tinha sonhos, eu já tinha planos, eu já escrevi uma história para você. Pode ser que a história que você está vivendo hoje, filha, seja uma história difícil, mas eu quero dizer para você, filha, mas eu tenho uma nova história para você. E ainda que você esteja desanimada, ainda que você não tenha esperança, há um Deus todos os dias falando com você. Esse Deus entra em cena. Filha, levanta. Eu tenho planos lindos para você. Eu tenho planos que você ainda nem imagina. Desperta. Levanta. A bondade de Deus, ela nos alcança. Sabe o grande problema? Estamos desistindo no meio do caminho. E sabe qual é a coisa mais linda? Aonde você estiver, ainda que você tenha pego uma estrada errada, Deus vai lá e te pega. Vamos voltar, o caminho é esse. Gente, aos 50 anos de idade, Deus pegou nas minhas mãos. Agora você está pronta para romper seus casulos? Não foi esses que eu fiz para você. Há um casulo que é a minha vontade, e nele eu tenho sonhos. E aí você percebe que nessa perda de esperança, a bondade, a misericórdia de Deus nos alcançam. E eu quero que você ouça essa canção. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluias. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quer andar sem Deus? Nunca você vai romper seus casulos. Quando você reconhece Deus na sua vida, não posso sozinha. Então, o Espírito Santo, ele se encarrega, sabe o quê? De cuidar de você. O Espírito Santo te convida. Eu vou fazer na tua vida transformações. Eu vou te preparar para o novo de Deus. Eu vou te preparar de uma maneira que você possa enxergar em Cristo Jesus quem você é. Você não é de uma vida de fantasia. Você não foi feita para ficar dentro de casulos paralisada. Você não foi feita para isso. Você foi feita, criada, sonhada por Deus para ser a luz neste mundo, para ser a voz de Deus, para ser a testemunha viva neste mundo. Foi para isso que Ele te escolheu. Qual casulo que está impedindo você de fazer aquilo para o qual o Senhor te convidou? Casulo do passado, que te leva para a perda da esperança? Qual o casulo? O casulo do abandono. Quem vive nesse casulo passado? Se eu não tivesse sido abandonada pela minha mãe, se eu não tivesse sido abandonado pelo meu pai, algo seria diferente. Há mulheres vivendo histórias que são verdadeiras repetições da mãe. Mulheres vivendo histórias que são repetição de uma família que ela falou: eu não quero ter uma família igual a mim. Mas há um segredo. Consegue outro copo para mim? Olha só. Há um segredo. E eu vou te dar uma ferramenta que é chave para você não cometer os erros que os seus pais cometeram. Esses dias estive com uma jovem. Há 3 anos ela me disse bem assim: Heloísa, uma coisa eu decidi na minha vida: não repetir a história da minha mãe, que foi mãe solteira e abandonada pelo meu pai. Essa história eu não quero para mim. E eu disse para ela, há 3 anos: tira o foco daquilo que você não quer, coloque o foco no que você quer. Porque o que vai te atrair é o que você quer. E quando você fala, eu não quero ter a história da minha mãe e do meu pai, você está atraindo, porque você está carregando essa história na tua fala. Mas quando você fala, eu quero uma história para mim, assim, 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 eu deixo para trás uma história que não é minha. Eu vou ser a mãe que eu não tive. Essa mãe que você não teve vai estar na criação dos seus filhos. Seja a mãe que ele precisa que você seja. Porque quem vai ser a mãe do seu filho é a sua mãe e não você. É por isso que nós precisamos liberar casulos que não nos pertencem mais. Casulo de dores que não são mais nossas. Porque há um Deus dizendo que há algo novo. Há um Deus dizendo há transformação, há vida nova. E quando você começa a caminhar com o Espírito Santo,
O Espírito Santo vai te preparando. Porque o que nós estamos vivendo nessa terra é tudo muito passageiro. Mas como está o teu coração para se encontrar com esse Deus? Porque há um lugar que não há mais dor. Há um lugar que não há mais sofrimento. Há um lugar de verdadeiro encontro com Deus. E por isso que nós passamos por processos na vida. Cada experiência vai transformando você. Cada dor que você sente é Deus dizendo: filha, vai passar, aguenta um pouquinho, porque são experiências que eu estou trazendo para você. Os teus olhos parecem um sofrimento, mas eu quero dizer para você: a meus olhos é eu vendo uma mulher crescendo, uma mulher fortalecida, uma mulher capaz de transformar o que está dentro da casa dela, o que está ao lado dela, o que está na direção, no controle da vida dela. E quando o Espírito Santo entra, eu já não consigo mais me ver como eu era. Eu agora só consigo ver a forma como Deus me faz. Porque um dia eu vou me apresentar diante desse Deus. E diz a palavra que nesse lugar para onde eu vou, não há dor, não há sofrimento. Então o que nós estamos passando na terra é uma experiência para encontrar com o nosso Deus. Por isso precisamos romper casulos que não podem roubar a nossa salvação em Cristo Jesus. O que você precisa renunciar? No seu casulo da renúncia, o que está te prendendo? Começa a romper casulos. A Priscila me passou uma revelação nessa manhã e disse: eu via casulos sendo rompidos e saía muito pus. Era Deus limpando. É Deus dizendo bem assim: olha só, a velocidade que o mundo está, eu já estou com meu filho pronto. Mas eu ainda estou pensando em você. Eu falo para ele: espera um pouquinho. Tem a Ana ainda que não se arrependeu. Tem a Maria que precisa transformar a vida dela. Porque esse encontro é tudo. E por isso que o apóstolo Paulo fala: olhai para as coisas do alto, caminho olhando, há um Deus me esperando. Ai, há um Deus que toca na minha dor. Nasa, toca aquela... Não, peraí. Os meninos vão cantar aqui. Coloca-se de pé, por favor. Esse Deus, quando Ele entra em cena, Ele muda o quadro. Anuncia uma coroa preparada para ti. Não deixe ninguém roubar essa coroa, mulher. Não deixa que a sua dor, seu sofrimento, aquilo que você está vendo hoje, não permita que isso toque e roube essa coroa de ti. Não deixe ninguém roubar, porque é um Deus pronto, te esperando para te coroar. Você não é mais aquela bela adormecida, você agora é uma mulher fortalecida, pronta para encontrar com seu Deus. Decante la barra bachuri mahai. Além do rio azul. Imagina esse rio azul, amadas. As ruas são Imagina essa rua de cristais. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como
cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, Além do rio azul, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, Declara isso pra você, declara. tristeza e dor, Declara. nunca mais. Aleluias. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Verá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Você está pronta para isso? Está pronta para isso? Então vamos fazer algo aqui nessa noite, um ato profético. Pode tocar, Nasa. Eu quero agora, como um ato profético, você vai pensar. Pensa numa coisa. Diz que é a borboleta que entra e rasga o casulo. Existem casulos que é você. Ela começa a rasgar, até perceber que as suas asas estão por fora. Então, eu quero que você pense agora. Qual casulo está precisando romper na tua vida? Talvez você precisa romper um casulo, mulher. Da mulher que está aí dentro de você. Que precisa mudar relacionamentos dentro de casa. Que precisa mudar relacionamento com você. Mulher que precisa mudar a fala.
Feche teus olhos. Não, fica os olhos abertos, porque vai acontecer uma coisa aqui. Meninas das borboletas, chegam para frente. Você vai fazer um ato profético. Você vai rasgar o seu casulo, porque nessa noite Deus precisa liberar uma mulher capacitada a voar, fazer grandes voos. E Deus está te convidando. Olha, você precisa, mulher, dizer para essa mulher, e você vai dizer para essa mulher dentro de você. Comece a dizer para ela: eu preciso. Diga para ela: eu preciso liberar essa mulher que está me sabotando, que está me paralisando, porque eu preciso viver os sonhos de Deus, os planos de Deus. Eu preciso viver o que a palavra de Deus fala para mim. Eu preciso viver aquilo que eu posso não ter sonhado, mas Deus sonhou para mim desde a formação do ventre da minha mãe. E eu sou essa mulher. E aí você começa a perceber que algo dentro de você está fluindo. Eu preciso desempenhar funções que Deus preparou para mim. Função de esposa, função de mãe. Mulheres que foram chamadas para o ministério. E você vai começar então agora. Libera suas borboletas. Libera, solta suas borboletas. Solta, rompe esses casulos. Libera essas borboletas. Elas não foram feitas para ficar em casulos. Há um filho esperando por uma mãe que rompeu seu casulo. Há um esposo esperando por essa esposa. Há um ministério do Senhor esperando por você, mulher. Como um ato profético, você vai sair do seu lugar e vai dizer: Senhor, nessa noite eu rompi casulos. Você tem coragem de dizer para você: eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que aquele filhinho que está lá em casa esperando por uma nova mãe, ela vai chegar lá. Sai do teu lugar. Começa a sentir que o casulo você já está rompendo, saindo do teu lugar. Há sonhos, há promessas. E eu quero profetizar na tua vida que nada mais vai segurar, nada mais vai sabotar esses sonhos do Senhor na sua vida. Nada vai sabotar. Quem feriu suas asas, eu quero dizer, Deus está renovando as suas asas, mulher. Se alguém feriu, se alguém arrancou, Deus está dizendo bem assim: hoje é noite. Hoje é noite. A bondade de Deus nessa noite está dizendo bem assim: olha só, sabe por que eu te trouxe aqui? Porque tem uma mulher gritando dentro de você. Há uma mulher escondida aí. E essa mulher não vai dar conta dela. Essa mulher não vai dar conta. Vamos começar a orar por essas mulheres aqui. Não tenha medo de viver o que Deus sonhou para você. Você não é alguém. Você é uma filha amada. Um Deus que te alcançou. Há sonhos para você, mulher. Aos 50 anos de idade, minha vida começou a fazer um percurso diferente. E eu percebi que eu vivia num casulo. Traumas de infância. Pode ir cantando. E aí eu fui descobrir aos meus 20 e poucos anos, que até meus 20 e poucos anos, por causa de uma fala que eu ouvi com 6 anos de idade, eu estava ainda à procura da minha mãe. Minha mãe nunca saiu do meu lado.
Mas alguma situação difícil no casamento fez com que minha mãe, passando um casamento muito difícil, agressão física, psicológica. Um dia, aos 6 anos de idade, eu ouvi minha mãe dizer bem assim: um dia eu vou embora, eu não aguento viver essa vida, e eu vou ter que deixar essas crianças, porque eu não vou dar conta. Mas sabe de uma coisa? Minha mãe nunca me deixou, mas eu passei a vida inteira sem perceber, porque meu pai viajava e eu dizia: mãe, deixa eu dormir com você, porque o pai ficava na cama procurando minha mãe. Quando eu casei um dia, meu marido falou bem assim: eu não estou entendendo, por que à noite você sempre está assim com a mão? Eu acordo assustado. E ali eu tive um insight: meu Deus, eu estou procurando minha mãe, mas minha mãe nunca me deixou, mas eu estava à procura da minha mãe. E naquele dia foi libertador. E um belo dia, minha filha aos 17 anos falou: mãe, eu não aguento mais você dizer para mim, vocês precisam aprender a se virar sozinhos, porque vocês não terão mãe para toda a vida. Engraçado como uma fala aos 6 anos fez eu reproduzir na vida dos meus filhos a mesma sensação que eu sentia. E o que eu quero dizer para vocês é que existem coisas que nós ouvimos, nos marca de uma forma muito profunda. Mas a misericórdia de Deus vem para dizer para nós que ainda que a nossa mãe nos abandone, todavia eu, Senhor teu Deus, não te deixei. E eu quero que você saia daqui sabendo que você não é órfã, nem de mãe nem de pai, porque Ele te acolheu, porque Ele te ama. Estenda suas mãos aqui para dentro, para frente, por gentileza. As que estão no banco, estendam. E vocês que vieram aqui na frente, coloca a tua mão no coração. Começa a dizer assim: meu Pai, quero te agradecer. Começa a dizer: pela tua bondade, porque tu és fiel em todo tempo, porque o teu amor me alcança, o teu amor me restaura, o teu amor devolve para mim uma história que é do Senhor para mim. Eu não quero viver histórias que não são minhas, eu não quero viver sonhos que não são meus, eu quero viver as tuas promessas. Começa a dizer para Ele que no poder e na autoridade dEle você quebra toda palavra que foi dita. Você começa a quebrar tudo aquilo que você achava que você não era capaz. Mas Deus diz para você nessa noite: a minha bondade vai te seguir por onde você passar. Você será perseguido pela minha bondade, porque Ele te ama, mulher, porque Ele tem uma nova história para você. Kátia, puxe, por favor. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Receba, coloca suas mãos para cima, fala: Senhor, eu recebo. Tua bondade me seguirá, eu recebo a minha libertação. Eu deixo todos os casulos. Começa a abrir, levanta. Levanta, mulheres, vocês estão ajoelhadas. Começa a levantar, abra os braços de vocês, rompendo todos os casulos na vida de vocês. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Não olha só, olha para mim. Não permita mais o pouco da vida. Aprenda a ter uma vida. Começa a celebrar o pouco que você tem, porque é nesse pouco que Deus quer transformar em muito. É nessa dor, é nessa experiência que Deus está dizendo: é só para você crescer. Vem lágrima, vem dor no coração, mas é só para você crescer. Sabe por quê? Porque tem coisas grandes vindo. Sabe? Tá aqui, eu quero liberar. Mas como eu vou liberar se o casulo está ainda aí? Libera esse casulo. É tempo de romper. Ninguém pode fazer por você, só você pode fazer. E quando você romper, você vai perceber que algo novo começou a fluir.
Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Leva tudo isso para casa. Eu agradeço por essa oportunidade. E que você seja poderosamente abençoado em Cristo Jesus. Permita que nessa noite você saia daqui dizendo: chega, esse casulo nunca mais. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.